Cadê o ratinho que estava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? O cachorro mordeu. E cadê o cachorro? O dono prendeu. Cadê o dono? Foi pescar. E cadê o peixe? Uma onça pegou. Mas cadê a onça? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A chuva apagou. Mas cadê a chuva? O boi bebeu. E cadê o boi? Está atrás da vaca. Mas cadê a vaca? Foi pro brejo. Mas cadê o brejo? Engoliu um sapo. Mas cadê o sapo? Virou príncipe. Mas cadê o príncipe? Foi pro trono. Mas cadê o trono? O pé quebrou. E cadê o pé? Pisou na bola. Mas cadê a bola? A faca furou. E cadê a faca? Está cortando o queijo. E cadê o queijo? O rato roeu. Mas cadê o ratinho que estava aqui? Foi por aqui, 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 foi por aqui. Oi, gente, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui mais uma vez conosco nesse canal. Bem-vindos às dicas de literatura. Hoje, especialmente, vamos conversar sobre a importância da leitura para os pequenos em tempo de Covid-19. E minha convidada de hoje é a educadora Luana Quadrini. Bem-vinda! Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito prazer ter você aqui conosco. Obrigada mesmo. Ó, gente, a gente tá deixando o arroba dela aí para vocês depois segui-la no Instagram. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos conteúdos, combinado? Então vamos seguir. Qual é a grande dica nesse momento tão sério que a gente está vivendo de Covid-19 para os pequenos que estão em casa, principalmente para os pais que estão auxiliando seus filhos? Na maioria dos casos não tinham hábito de fazer tal coisa e agora se sentem obrigados a fazer. Qual é a sua grande dica? A minha grande dica, Helenice, é que você tire a criança um pouco dessa frente do computador. Essas questões tecnológicas, Sim. Elas são muito importantes, elas fazem parte do cotidiano dessa criança. Nessa época de pandemia, muito mais, porque as crianças deixaram de ir para a escola, estão na frente de uma tela, né? Seja no celular, seja no computador, no tablet. E o hábito da leitura pode ser que está começando a ficar esquecida. Essa leitura do livro, desse pegar esse livro, desse tocar, desse folhear. Então, o meu conselho é: leia para o seu filho, ofereça livros de qualidade, diferentes gêneros, diferentes quantidades, texturas e tudo mais. E tudo mais. Muito bem. Então, a dica da professora Luana é: dê variedade de leituras para o seu filho, porque o tempo já é um tempo entediante. Então, nesse caso, quanto maior a variedade de leitura, melhor para os nossos pequenos. E melhor para os nossos pequenos, você melhora o repertório da criança, oralidade. Sim. E você cria, quando o pai senta, principalmente com as crianças muito pequenas, quando o pai, a mãe senta para ler uma história, você está criando um vínculo afetivo com aquela criança imenso. Além do prazer que ele está tendo de ouvir uma boa história, ele está se sentindo aconchegado, ele está se sentindo amado, né, respeitado em toda a sua essência. Então, ler para uma criança é um ato de amor. Então, você já entendeu que a gente precisa, nesse momento, esforçar-se para ler com os nossos pequenos. E a nossa leitura com os nossos pequenos tem que ser de maneira variada para quebrar esse momento tão sério que a gente vive. Então vamos a alguns exemplos de leitura que eu sei que você trouxe pra gente. Pois é. Cuida aí das dicas que a Luana tá dando, hein, gente? Eu tenho um filho de 4 anos e um filho de 8. E lá em casa a gente tem muito esse hábito da leitura mesmo, faz parte do cotidiano dos meninos. Eles não ganham brinquedos todos os meses, mas eles ganham livro sempre que possível. Isso é importante, a gente tem que trocar a nossa prática, não é dar
brinquedos para as crianças, claro, é necessário. Sim. Mas junto com os brinquedos, livros. Se você quiser criar um filho para o futuro, livros. Quando eu recebi o convite da Helenice, eu pedi para os meninos escolherem livros de suas preferências, naquilo que eles gostam. O meu menino de 4 anos, ele precisa de auxílio, então a gente sempre lê para ele. Então, assim, clássicos, simples, não tem nada de muito elaborado. Esse aqui, no caso, é João e o Pé de Feijão. Ele gosta muito. Essa é uma história lindíssima, rápida, super fácil da gente ler, da gente mostrar para a criança o desenho, né? É né? verdade. E é uma coisa que faz parte do cotidiano deles. É uma leitura que tem na escola, é uma leitura que às vezes até num desenho animado, alguma coisa assim. Ele gosta muito. Ele também gosta muito desses livros que a gente tem interação. Se você olhar o livro, ele é um livro bem colorido, muito bonito. Esse daqui se chama Missy a Macaca. Mas o que ele tem de tão legal? A criança, ela vai montando as cenas com os animais. Que legal. Então, Helenice, o pai vai lendo. Olha lá. Isso, o pai vai lendo. Vai tendo algumas orientações e a criança pega o animal e ele vai colocando, é um imã, e ele vai colocando na cena. Ai, gente, então, que delícia. É uma interação com o leitor, no caso, com aquele que está lendo para a criança e ele adora. As crianças, de modo geral, gostam muito desses livros interativos. Muito legal, né, gente? Outro livro muito gostoso de ler são livros que têm parlendas. Esse daqui é aquele cadê o toicinho que tava ali, o gato comeu. E ele vai contando essa história, ele vai ritmando, né? E vai trazendo algumas ilustrações muito bonitas e as crianças gostam. Então o meu mais velho adora, dá muita risada com o gato, com o cachorro. Então é uma leitura gostosa, como você colocou, simples, porém tem algumas palavras diferentes que melhoram o repertório da criança. Por isso a importância do acompanhamento dos pais, né? Quando a palavra é difícil, chama aí o dicionário, não dá de graça para a criança, mas mostra que a gente precisa buscar no dicionário, que isso também ajuda a despertar a curiosidade das crianças. Muito, ajuda a despertar a curiosidade. Numa próxima história que você lê, de repente a mesma palavra aparece, ele já sabe o que significa, aí ele relembra, ele cria memória, isso é muito bom, né? Eu gosto de trabalhar muito também como a Helenice falou, né? Eu sou professora também de educação infantil. A gente acaba buscando outras possibilidades. Então, por exemplo, a gente trabalhar com autores um pouco mais conhecidos. Aqui a gente tem Flávia Muniz, que é uma autora de livros infantis, que tem muito material, que apresenta muita coisa bacana. Esse daqui é sempre uma surpresa, esse livro, esse A Caixa Maluca. Então a criança sempre está querendo descobrir o que é, né? Então é uma história que prende também. E uma história rápida, tá, gente? Ó, letra grande, tudo tranquilo para as crianças, tudo muito tranquilo para os pequenos, né? Isso. A gente também, o meu menino mais velho, ele tem 8 anos, ele já é alfabetizado, bem alfabetizado por sinal, e ele lê muito. É uma criança que devora livros, e é uma coisa muito importante, porque quem lê bastante também tem essa questão de interpretar melhor e de escrever melhor, de conseguir ter um entendimento um pouco mais amplo do que aquela criança que lê menos. Ai, mas eu queria parar aqui nisso que a Luana está falando para pensar o seguinte: não espere que seu filho vá ler sozinho. Ele precisa do seu apoio, ele precisa da sua ajuda, porque as crianças geralmente tomam muito o nosso exemplo. Então, se a gente lê, se a criança vê a gente ler, se a criança vê a gente ensinando a leitura ali junto, aquela leitura junto, vai acabar que a criança mais tarde não precisa mais do nosso auxílio. Ele mesmo por si só vai lendo. Isso é uma coisa que eu posso comprovar dentro da minha casa. Somos pais leitores. E desde a minha barriga, minha mãe ria, eu falava assim, eu nunca vi alguém ler para uma barriga, e eu lia para minha barriga, né? Eu sempre gostei muito de literatura e sempre compreendi a importância dessa literatura
para a criança, né? Então, lá em casa a gente tem realmente esse hábito. Legal. Um dos livros que o meu filho mais velho gosta, vamos colocar assim, é esse aqui da Eva Furnari, Adivinhe se Puder. Então, ele vai desafiando a criança, ele joga uma charada e aí ele quer saber se a criança sabe. E é sempre coisas muito engraçadas, que fazem parte do cotidiano deles, então eles se remetem a coisas muito divertidas, né? E acaba instigando também a criança. Que acaba instigando a criança a ler mais, a procurar. E uma coisa bem interessante, por exemplo, como ela é uma autora de livros infantis, quando de repente ele pega um outro livro que é da mesma autora, ele já relaciona, poxa, esse daqui eu li o título, o Adivinhe se Puder, o da Bruxinha, e assim vai. Isso é repertório, né, que a gente acaba dando para as crianças. Ó, gente, uma dica sempre interessante. Ela fala que quando a criança toma um livro de um determinado autor que ele já leu, também é interessante quando a gente estiver lendo o livro para a criança, de mostrar para ele que dentro da obra sempre tem informação sobre o autor. Sim. Então é interessante a gente fazer essa chamada para os nossos filhos e ensiná-los também a conhecer o autor, porque eu acho super interessante, né? Para que a criança não saia do nada e aprenda a contextualizar aquilo que ela diz. Sim. Porque eu penso que as crianças, elas vão construindo ali o background linguístico, e quando ela faz isso, ela vai fazendo, sempre tomando base outras coisas que já leram. Sim, é verdade. A gente vê isso como educadora, eu vejo isso. As crianças fazem essa referência, né? Ah, esse autor, nossa, ele era de tal livro e eu gostei ou eu não gostei, porque também a criança tem todo e deve, né, ter todo o direito de falar, não, esse livro eu não gostei. Não é verdade? Eu vou parar aqui só um pouquinho para a gente entender uma coisa legal. Não são todas as leituras que os nossos filhos vão gostar. A gente precisa de respeitar também essa questão nos nossos filhos. Há livros que vão chamar mais atenção, há outros que não vão chamar atenção nenhuma, tendo em vista que nós fazemos escolhas. É verdade. E a gente, né, tem que dar esse direito de escolha às crianças, Perfeito. Tanto na escola como dentro de casa mesmo. Perfeito. A gente, eu procuro, como eu disse, né, sempre trabalhar com diferentes gêneros, e agora o meu filho mais velho descobriu gibis. Ah, que ótimo. Quem não tem gibi em casa? Ele devora gibi, entendeu? Ele senta e lê 2, 3. Nossa, mas quantos você tem? Tenho muitos, mas a gente procura comprar em sebo, Fazer trocas. Fazer trocas também. A gente compra em sites que tem livros, né, que já foram utilizados por outras crianças. Bacana. Então, ele gosta muito e a gente procura oferecer isso para ele. E aí o pequeno também, por sua vez, ele vê o irmão mais velho lendo, vê a gente também lendo, e toda hora ele tá com um livro atrás. Que Mamãe, ótimo. leia para nós, para mim. Ou então ele pede pro meu mais velho, lê para mim. E aí, nem sempre o irmão mais velho também atende, né? Normal. Mas é uma coisa muito interessante, porque ele já tomou o gosto pela leitura, mesmo ele ainda sendo uma criança não alfabetizada, né, não tendo a leitura convencional. E aí, falando dos gibis, a gente tem as revistas de eletrônicos. E essa idade, elas é muito interessante ter, né, pros eles querem, porque eles também têm esse acesso, a tecnologia tá aí, a gente não vai tirar isso deles nunca, não tem jeito. Então, essa revista que fala de eletrônicos, no caso aqui, tá falando dos Minecrafts, que eles adoram. Então, também é uma coisa que a gente procura oferecer. Também foi comprada essa aqui num sebo, porque já não é edição recente, né? Nem existe mais, no caso, essa revista em específico, infelizmente não existe mais. E para os muito pequenininhos, a gente tem a possibilidade, por exemplo, dos livros de pano. Ai, gente, que delícia essa fase, né? Eles adoram. Esse daqui também é bem interativo, porque ele tem, ó, os dedoches,
que as crianças gostam tanto e né, ele vai contando a história do gelo, ele tem um começo, meio e fim, não é uma coisa boba para a criança, ela consegue compreender esse universo que está dentro do livro, ela vai participar, ela vai interagir e vai aprender muito. Né? E aí a gente tem que pensar mesmo que não existe uma regra, né? Toda leitura ela é importante, ela tem uma fase, a criança tem uma fase e é importante que a gente realmente respeite isso e busque esse oferecimento. A gente tem clássicos e aí a gente tem as releituras, por exemplo, de clássicos. Esse aqui chama-se Os Três Lobinhos e o Porco Mau. É uma delícia de leitura porque também faz toda uma reconstrução daquilo que tanto tempo a criança aprendeu, né? Que somente os porquinhos é que eram bons. E então, aí há uma inversão na história. Há uma inversão na história. O que acho necessário, a gente apresentar às crianças obras que sejam, tomem aquilo que é clássico, e aí a partir desses clássicos as releituras. As crianças também precisam conhecer as releituras. Precisam saber que não existe uma única verdade, né? Isso é ótimo, né? E os livros, eles nos possibilitam isso, porque realmente eles apresentam versões diferentes, finais diferentes, enredos diferentes, e isso é muito bom. Pronto, vamos terminar então? Então tá, obrigada por estar aqui comigo. Imagina, obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar daquilo que nos encanta. E a literatura infantil é uma coisa que me encanta muito, porque encanta as crianças. Então, a dica é essa, leia para o seu filho, faça isso um hábito familiar. Isso é muito bom e a gente diz com certeza que terá uma boa colheita esses frutos plantados. Então você já pegou a dica, você já sabe. E a gente volta então na próxima semana. Até! Tchau!